Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, trazendo informações aqui ainda do caso do Pedro, o Caio Mota lá na Seleção Sport TV, junto com o André Rizek e o pessoal da bancada, comentaram sobre o caso e a gente vai ver e depois volta para comentar. Tentando ser um pouco mais objetivo, a ausência do Pedro está conectada com o que ele fala na nota oficial dele, quando ele fala de covardias psicológicas. Ele vai além do soco recebido pelo Pablo e ele deixa claro que há um conflito com o Jorge Sampaoli também. É um conflito que ele entende que o Sampaoli não teve movimento de pacificação, porque o Sampaoli, por mais que diga que passou a noite em claro tentando encontrar soluções para resolver o problema, sequer fez contato com o Pedro ao longo do domingo. Então, o Pedro entendeu que a postura do Sampaoli, tanto após a partida, onde ele fecha o grupo na chamada ali, reunião ali de oração, e para falar do jogo, ele ignora totalmente o episódio. O episódio já tinha acontecido e o São Paulo já sabia? Já sabia, já tinha acontecido. E não mencionou? Não mencionou. Ele vai para a coletiva super importante. sabendo, né, tendo... Sim. Não, mas veja bem, no momento da reunião, todos se abraçam, não é? O São Paulo já sabia. E o São Paulo não se manifesta... Sem... Jogadores se abraçam, jogadores haviam defendido o Pedro da agressão. Você imagina para o Pedro e para os outros jogadores... É por isso que eu disse que a nota do São Paulo é ambígua e o que o São Paulo queria era que o Pedro e o Pablo se entendessem. Agora, o Flamengo esperava o Pedro no treinamento de hoje. O Pedro não foi por escolha dele. Por escolha dele. O Pedro entende isso, assim, entende que o Flamengo poderia ter tido uma atitude um pouco mais, digamos, carinhosa, assim, após a chegada de Belo Horizonte. É bom pontuar que o Flamengo entende que deu todo o suporte necessário ao Pedro desde o episódio até a chegada ao Rio de Janeiro, tendo levado a delegacia, tendo dado todo o suporte, fretou jatinho para que voltassem ao Rio de Janeiro ontem Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Pablo, Bruno Spindel, enfim, toda essa questão, mas o Pedro entende que não houve qualquer tipo de movimento além da parte ali criminal, da parte burocrática e tudo mais, e acho que por conta desse conflito com o Sampaoli, que não vem de hoje, vem de umas 2 para 3 semanas e que teve quase, não vou dizer um estopim, porque o estopim foi no sábado com o Pablo, né? Mas teve conflitos também no vestiário da Arena do Grêmio, após a vitória da Copa do Brasil, quando o Pedro é cobrado pelo Sampaoli pelo gol perdido ali no final, dizendo que o Pedro poderia ter liquidado a eliminatória, e começa uma conversa até ali do Pedro tentando questionar a respeito do que deveria ou poderia fazer para ter mais oportunidade, mais minutagem. O Pedro entende, sabe que não se encaixa muito bem no que o Sampaoli pensa para um centroavante. O próprio Sampaoli já veio em coletiva há um mês atrás elogiar até as tentativas do Pedro de se adequar, e nesse diálogo ali... Esse é o lance, Caê. Exatamente, esse lance aí, que o Pedro foi cobrado por esse lance curioso, assim, né? A gente tem que pontuar que o concorrente direto do Pedro, o Gabriel, perdeu um pênalti nesse mesmo jogo. Acho que isso também acaba mexendo muito com o Pedro e com essa relação. E tem uma frase que, assim, aí a gente faz o bom jornalismo, que é ouvir os dois lados, ou pessoas próximas aos dois lados, que o Sampaoli, no meio do Pedro questionando o que poderia fazer, o Sampaoli teria dito que você é muito religioso, precisa brigar mais pelo que você quer. O Sampaoli nega essa informação, mas a gente está aqui trazendo as duas versões. O Pedro não desmente. O Pedro não desmente. Então, assim, é curioso que a gente... Cara, aí é mais um elemento grave, que é a discriminação religiosa, né? Não, se todos nós entendemos que qualquer tipo de credo qualquer credo tem que ser respeitado, você não pode querer definir o caráter de uma pessoa pelo seu credo religioso, pela sua crença. Por que eu estou falando sobre isso? O Caê tá assim, vocês em casa estão percebendo, o Caê está contando essa história de tudo aquilo que ele apurou, e para mim está claro que essa história pode ser construída, se o Pedro quiser, não sei se é o caso, mas se o Pedro quiser, ele pode construir essa história a querer brigar na justiça com o Flamengo e entender que ele sofre assédio, que ele não se sente seguro. Tudo isso está no campo da especulação, porque o Pedro não se pronunciou ainda, depois da ausência dele no treinamento de hoje, que é um recado muito forte. A ausência dele no treinamento de hoje é um recado muito forte. Por exemplo, estava contando antes do Caê chegar aqui, que o pessoal da direção do Flamengo me confirma que aquelas notícias que a gente vinha dando quando o Pedro não jogava, pré-Dorival, mãe do Pedro chora, Pedro está insatisfeito, que elas eram verdadeiras. Que o Pedro, quando não estava jogando, se abateu, criou um mal-estar, que ele queria o espaço dele, um jogador que está brigando por vaga na seleção brasileira. E chegou até ao limite na ocasião, desculpa te interromper, após o jogo contra o Altos, no Piauí, o Pedro
fala à beira do campo, Dentro do campo ali, palavras nessa- muito sim. fortes e depois se posiciona em rede social, deixando claro que estava aberto ao mercado. Assim, naquele momento ali, ele deixa claro que ele até cita que quando abrisse a janela, ele ia buscar o melhor para ele, mas acaba que chega o fator Dorival, que muda muito. O Dorival é um todo esse ponto de cenário. corte na carreira do Pedro, porque o Dorival é o principal responsável pela ida do Pedro à Copa do Mundo. Só que agora a gente vê uma situação assim. Quer dizer, o principal responsável é o Pedro, mas Claro, o Dorival claro. foi quem deu a oportunidade do Pedro mostrar o seu trabalho e ir à Copa do Mundo. Pensando Lembrando assim, que o Bruno Henrique se lesionou. Eu sempre gosto de lembrar. Claro. E voltou Que é uma jogando diferença muito. do que está acontecendo hoje. Claro, e voltou jogando muito. É isso, meus amigos. Num primeiro momento, todo mundo ficou do lado do Pedro porque é realmente o certo. Ele simplesmente foi agredido. E é um cara muito querido tanto pelo elenco quanto pela torcida. E independente, mesmo se ele não fosse um cara querido, estava certo defender o Pedro naquele momento. Só que agora ele parece que está demonstrando já uma postura de querer forçar a barra aí de uma situação, porque ele está insatisfeito no elenco do Flamengo, ele perdeu tempo em campo e pode ser que esteja se forçando aí um cenário dele conseguir uma transferência para ir para outro time. Tem só mais 2 dias ou 3 de janela de transferência e a multa dele é muito alta, mais de 600 milhões, se não me engano, para time do Brasil e mais de 300 milhões de reais para time de fora. Não é qualquer pessoa, não é qualquer clube que tem como tirar ele do Flamengo. Então ele poderia, ou pode, não sabemos, né, especulação, estar ali buscando junto ao staff dele uma forma de colocar uma questão jurídica aí para dizer que ele pode sair do time sem a multa, né? Talvez até receber uma indenização, alegando questão de assédio moral, de outras coisas relacionadas a isso, trabalhistas, e aí se transferir para outro time, onde ele pode ser titular absoluto. Ou chegou a se falar também que ele estava querendo era que o Sampaoli fosse embora, falou, não, o cara lá da agressão já foi embora, mas ele era um representante do Sampaoli, e o Sampaoli então representa aquilo que eu estou sofrendo. Então eu só volto se ele sair. Chegaram a falar isso hoje. Mas aí ele alegou que não foi pro treino hoje porque estava com dores no rosto. Eu achei essa desculpa meio esfarrapada, não foi pra isso tudo também, o golpe que ele levou. E dá pra sentir um pouquinho de má vontade por parte dele também. Assim, ele veio pro Flamengo já sabendo que é o time mais bem qualificado da América do Sul. E a própria intenção do Flamengo é essa. A gente não quer ter um time de 11 titulares. A gente quer ter 15, 20 jogadores aí que tem o status de para ser titular em qualquer outro time do Brasil. E o cara já chega aqui sabendo disso. Ele chegou aqui já tendo o Bruno Henrique e Gabigol. Falaram ali que o Dorival que deu um jeito de colocar ele, que o Dorival foi um ponto de virada na carreira dele. Não foi. O ponto de virada foi que o Bruno Henrique se machucou. O Bruno Henrique não ia deixar de ser titular com o Dorival. Ele se machucou logo no comecinho, ali na segunda ou terceira partida do Dorival. E aí teve que se colocar o Pedro para jogar com o Gabigol, porque o Gabigol foi um pouco mais para a função que era do Bruno Henrique, né? E o Pedro ficou à frente ali. E acabou dando certo. Só que todo mundo sabia que o Bruno Henrique é um titular inquestionável no Flamengo, tanto para qualquer técnico quanto para a própria torcida. Inclusive até o próprio Cebolinha também tem perdido espaço com a volta do Bruno Henrique, porque ele voltou com tudo. Foi especulado aí talvez se ele não conseguiria mais voltar a jogar como ele jogava, só que ele voltou e voltou jogando como ele sempre jogou, sendo aquele Bruno Henrique que a gente esperava que fosse. E aí o Pedro tem que saber qual é o lugar dele no time. Infelizmente, não tem como colocar todo mundo para jogar ao mesmo tempo. Vai fazer o quê? Tá certo que em uma partida ou outra ali, às vezes o Gabigol não tá bem e o técnico mesmo assim não tira ele. E aí a gente pode questionar. Mas também não é fazendo o Pedro tombar o técnico porque ele tá insatisfeito e aí acabar com todo o planejamento do resto da temporada toda, porque tem aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Imagina se em agosto, simplesmente do nada, de uma hora para outra, o técnico e a comissão técnica toda vai embora, em fase de mata-mata. Aí vai desestruturar de vez o time. E aí, o que é mais importante? O time ou um jogador que está insatisfeito? Por mais que ele seja um excelente jogador, ele é craque, ele pode ser ídolo, mas ele tem que se colocar no lugar dele como um jogador e ninguém está acima da instituição do Flamengo, né? Então, ele que se resolva com o Sampaoli, porque é inegável que o trabalho do Sampaoli fez o time melhorar muito, não tenho o que questionar em relação a isso, por mais que ele não seja o melhor cara de relacionamento, a questão técnica do trabalho parece indiscutível.
e daí ele vê, ó, aguenta até o final do ano e depois vê o que faz aí na próxima temporada, ou fala logo que quer sair e que não volta mais, porque ficar nesse negócio aí de ficar puxando corda para um lado ou para o outro para saber qual que vai arrebentar primeiro, a gente também não pode aceitar nem como torcedor, que isso aí está desrespeitando a instituição. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua, o que você acha dessa história toda? Você acha que o Pedro tem razão? Você acha que ele deve sair nos próximos dias? Você acha que ele deve se resolver com o Sampaoli e continuar no time? Ou você acha que o próprio Sampaoli deve ir embora mesmo e deixar o Pedro aí e acabar com todo o planejamento do resto do ano e tentar outra coisa com outro treinador que a gente não sabe nem quem é? Estão especulando no Rogério Ceni e eu sinceramente não vejo com bons olhos esse nome. Deixa aí nos comentários, mas não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.